Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aproveitar essa quarentena para estudar, né? Espero que esteja todo mundo com saúde, todos se cuidando, ficando em casa, tá? Fiquem em casa o máximo possível e vamos evitar aí que esse vírus chegue até a gente, tá? Bom, hoje eu vou começar uma aula sobre formas de tratamento na América Latina, tá? Eu vou retirar aqui a minha imagem, foi só para fazer uma saudação para vocês. Vou retirar a minha imagem e vou seguir aqui explicando aqui esse tema. Então, formas de tratamento na América Latina, né, em espanhol, formas de tratamento em América Latina. Nós temos aí, então, o que nós chamamos que é, vamos dizer assim, a principal característica que nós temos em relação às formas de tratamento na América Latina é um fenômeno linguístico que nós chamamos de boceio, el boceio, tá? O que é o boceio? É a utilização de um pronome, que é o vos, e esse pronome ele é utilizado principalmente em países da América Latina, tá? E mais evidentemente ele aparece na Argentina e no Uruguai, tá? Então são os países assim que utilizam mais o vos, né? Utilizam o vos de maneira pronominal, né? Utilizando mesmo o pronome na sua fala, são os países Argentina e Uruguai. Então, o que acontece? O vos, ele é um pronome, né? Que ele tem como forma de tratamento, ele denota informalidade, tá? E por ele denotar informalidade, ele demonstra, como nós podemos ver aqui, intimidade e confiança, tá? Então, ele demonstra intimidade entre os falantes e confiança entre os falantes, tá? E para formalidade, ou seja, os pronomes que denotam formalidade no espanhol, principalmente da América Latina, é o pronome usted, tá? O usted, ele vai demonstrar formalidade no singular. Então, no singular, intimidade e confiança, ou seja, informalidade, vamos utilizar principalmente o vos, tá? E o tu algumas vezes. E para denotar formalidade, utilizaremos o usted. Já o ustedes, ele vai ser utilizado tanto de maneira formal como de maneira informal, tá? Então, vocês podem perceber aqui, se vocês assistiram a aula anterior, que eu postei na semana passada, eu falei para vocês que na Espanha, né, no plural, nós utilizamos o vosotros de maneira informal e ustedes de maneira formal. Já nos países da América Latina, a utilização, o uso do vosotros não ocorrerá, tá? Então, assim, não se utiliza vosotros na fala, tá? As pessoas não falam esse pronome mais na América Latina. Elas utilizam o ustedes no plural, tanto de maneira formal como informal. Então, não há aí uma diferença, tá? Uma diferenciação para o ustedes. Vai ser utilizado de maneira formal e informal. E por que isso é importante para vocês que farão um vestibular, tá? Isso é importante porque é uma questão de variação da língua espanhola que pode aparecer em alguma prova, tá? Então, se a gente sabe, né, como que ocorre essa questão das formas de tratamento, tanto na Espanha como nos países da América Latina, tá? De uma maneira geral, generalizada, é claro que cada país vai ter as suas questões específicas, as suas variações específicas. Mas, de uma maneira geral, é isso aí que acontece. Então, na Espanha,
nós teremos a utilização de tu, né, de maneira informal, e vosotros de maneira informal. Já de maneira formal, nós teremos o usted e o ustedes. Já na América Latina, nós utilizaremos vos e algumas vezes o tu de maneira informal. De maneira formal, vai aparecer o usted no singular. E no plural, nós teremos o ustedes funcionando tanto para informalidade como para formalidade, tá bem? Não há diferenciação. Ustedes no plural serve para os dois casos. Então, nós temos aqui outra tabela, que é uma tabela para que vocês vejam, né, o uso del vos combinado com os pronombres complementos del tu. Então, o que acontece, pessoal? O pronombre vos, ele não vai ter pronomes complementos específicos para ele, tá? O vos, ele vai ser utilizado, né, de maneira pronominal. As pessoas podem falar o vos, mas elas vão combinar com o vos, vão utilizar, combinando com o vos, os pronomes complementos do tu, tá? Então, vamos ver aí. Nós temos aí sujeto. Como sujeto, temos o vos e como objeto, temos o te. Então, o objeto vai ser utilizado o te para o vos. E como pronome reflexivo, né, reflejo, também teremos o te, tá? E como possessivos, nós vamos ter os possessivos, a utilização dos possessivos que são referentes ao tu, mas serão utilizados, né, no boceio, serão utilizados os mesmos do tu. Então, os possessivos são tu, ou seja, exemplo, tu camisa, tus camisas, tujo, tuja, tujos, tujas, tá? Essa parte do possessivo só para vocês darem uma olhadinha. Depois a gente vai estudar os possessivos. Vai ter uma aula especificamente para falar só sobre os possessivos, tá? E nós temos aí embaixo, então, o tu, né? O tu, quais são os pronomes complementos do tu? Como objeto, nós temos o te. Como reflejo, nós temos o te. Como término de complemento, nós temos, ou seja, término de complemento é aquela questão de usar com preposição, né? Para ti, contigo, tá? Então, nós temos ti e contigo. E os possessivos, os mesmos que eu falei que são utilizados também para o vos, tá? Tu, tus, tujo, tuja, tujos, tujas. E para os te, nós já temos outro pronome complemento objeto, tá? Temos o lo e o le, e como reflejo, temos o se. Término de complemento será o usted mesmo, né? Para usted, a usted, eu comprei alguma coisa para usted, eu hice alguma coisa a usted, tá? Exemplos. E como possessivos, nós temos su, sus, sujo, suja, sujos, sujas. No plural, ustedes. Então, nós temos o quê? Para ustedes, nós temos como pronombre complemento objeto, los e las. Pronombre reflejo, ou seja, o reflexivo, será também o se. Término de complemento, ustedes. Eu comprei unas camisas para ustedes. Eu hice un cafecito para ustedes, tá? Então, esse exemplo aqui, término de complemento, é quando vai com preposição, tá? E os possessivos são su, sus, sujo, suja, sujos, sujas. Exemplo, sus amigos vendrán a la fiesta. Entenderam? Essa seria a frase no português. Seus amigos virão à festa? Estarão na festa? Tá? Então, quando eu utilizo o sus, que quer dizer a mesma coisa que sus amigos, ou seja, los amigos de ustedes, tá?
seus amigos, os amigos dos senhores ou das senhoras, tá? Os amigos de vocês. Eu estou utilizando um pronome possessivo que faz referência a usted ou a ustedes. E a gente vai interpretar isso aí também de acordo com o contexto, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em relação ao boceio, como ocorre o boceio em relação aos verbos, porque há uma certa diferença na conjugação do verbo, tá? Então, galera, a gente ainda não estudou o presente do indicativo, nós vamos estudar, vamos ver as conjugações, mas para que vocês já comecem a entender, eu coloquei aqui para vocês a utilização do presente do indicativo para vocês verem a diferença quando uma pessoa, um argentino, um uruguaio, um falante, né? Principalmente os hispano-americanos, quando ele utiliza o você ou quando ele utiliza o bos, qual é a diferença que acontece em relação ao tu, tá? Então, nós temos aí 2 exemplos, tá? Observem. O exemplo aqui, o primeiro, nós temos a utilização do bos. Então, uma frase, né? Vos sos una chica muy lista. O que quer dizer isso? Só para vocês saberem, tá? Você é uma garota muito esperta. Seria essa a tradução. E embaixo, nós temos, então, como seria se estivesse utilizando o tu, ou seja, o registro informal da Espanha, que é o tu. Seria da seguinte maneira: tu eres una chica muy lista, tá? Então, como vocês podem ver, além da mudança do pronome, nós temos aí uma mudança, uma diferença em relação aos verbos. Então, o vos, ele vai ser, nesse caso, a conjugação dele vai se aproximar muito da conjugação do vosotros, se vocês olharem aqui a tabelinha, tá? Nós temos o verbo ser aí no presente. Yo soy, tu eres, él, ella ou usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. E lá embaixo nós temos o vos sos. Então, ele vai se aproximar, o verbo na conjugação do presente no vos, ele vai se aproximar do vosotros, tá? A diferença que terá em relação ao vosotros é que ele vai perder a i, a vogal i. Então, no vosotros nós temos vosotros sois e no vos nós vamos ter o vos sos, tá? Sendo que o vos, ele funciona como uma segunda pessoa igualmente ao tu, tá? E o segundo exemplo que nós temos aí, então, é o exemplo primeiro no vos, tá? Vos querés un vaso de leche. O que quer dizer isso? Você quer um copo de leite? E o exemplo com o tu. Tu quieres un vaso de leche? Então, existe também uma diferença aí em relação ao verbo, tá? No primeiro, no vos, nós vemos vos querés. E no segundo, no tu, nós vemos tu quieres, tá? Então, vamos ver aqui a conjugação do verbo querer no presente do indicativo. Então, nós temos a seguinte conjugação. Yo quiero, tú quieres, él, ella ou usted quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ellas, ustedes quieren e vos queréis. Então, como eu tinha falado, lá no verbo ser, né, que o vos, em relação à conjugação, ele se aproxima do vosotros, a mesma coisa acontece aqui no verbo querer. Então, nós temos uma aproximação, né, em relação à conjugação do vos com o vosotros, sendo que no vosotros nós falamos vosotros quereis, com lai, e quando nós passamos ao vos, é vos quereis, tá? E como último exemplo aqui, eu coloquei um outro verbo, que é o verbo sentir, para que vocês vejam também como que vai ser a conjugação do vos
nesse caso, tá? Então, nós podemos ver que o vosotros será vosotros sentis e o vos será vos sentis. Então, quando o verbo termina com ir, né? Verbo sentir termina com ir, nós vamos ter a conjugação do vos, o verbo vai ser igualzinho à conjugação do vosotros. Isso acontece, pessoal, no presente do indicativo, tá? Então, nós vamos ter essa diferença de conjugação do vos em relação ao tu no presente do indicativo e também no imperativo, que nós depois vamos ver. Eu não quis complicar muito agora, falar sobre imperativo agora, porque nós estamos começando com as nossas aulas, tá? Mas no restante dos verbos, de maneira geral, o vos vai utilizar o verbo conjugado como o tu, tá? Mas no presente do indicativo e no imperativo vai ter diferença na conjugação em relação ao tu. Conseguiram entender, pessoal? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, né, porque aqui não tem como ter uma interação direta com vocês, né, de chegar e perguntar, e aí, entenderam alguma dúvida? Vocês me perguntarem, eu responder. Mas se vocês tiverem, por favor, coloquem a pergunta lá no Google Class, como fala em inglês? Classroom, sei lá, eu não sou de inglês, né? Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá pra mim, por favor, que eu respondo vocês, tá? Então aqui, vamos continuar, vamos observar então esse esquema que eu fiz aqui pra vocês, para que fique mais clara essa questão da diferença, né, de formalidade e informalidade no espanhol da América Latina. Então, observem aí. Nós temos informal, nós temos principalmente a utilização do vos, e formal, ou usted, isso sendo no singular. No plural, nós teremos ustedes, né? Ustedes de maneira informal e de maneira formal. Isso é o que vocês têm que prestar mais atenção, tá, galera? É essa questão da utilização do vos como informalidade e usted como formalidade. Então, continuando, eu coloquei aqui para vocês uma tirinha da Mafalda, tá?